como é que tá por aí, Monteiro? Mas não tive tempo, Monteiro, de fazer, né, mas a aula lá de português. Mas é o seguinte, Monteiro, tem aquelas questões que dá pra gente tentar cravar, né? Por exemplo, o que a gente o que vinha sendo falado foi aplicado. A provazinha de motorista aqui, prova um, ele trouxe um texto imenso. O que é que, as pessoas que não estudam falam? Puta que merda, um texto desse tamanho, pra quê? Fica logo preocupado com o texto. Pô. Eu não me preocupo com o texto. Eu pego uma prova dessa aqui, que eu vejo um texto desse tamanho, que eu vejo o pessoal já fica espantado. Precisa ficar espantado, cara, não precisa. Seguinte, o que é que eu falava? Monteiro, vai vir umas 4 questões de texto. E realmente veio. Essa daqui é uma de texto. A questão de número 2 também era uma questão de texto. Né? A questão de número 3 aqui era uma questão de acho que era, sei lá, eu nem lembro qual é o nome desse tema, mas não era de texto, era algo relacionado à semântica, alguma coisa assim. A questão 4 era uma questão de texto. Entendeu? Era uma questão de texto. E é exatamente isso que a gente tem que pedir que venha, entendeu? A gente tem que pedir que venha isso. Pô. Veja que de 3 questões você acertou 1, 2, 3. Por quê? Porque leu o texto, entendeu e marcou na questão. Então são questões que eu tenho que ter como certas. Lá em Morada Nova, novamente vai se repetir. Essas questões aqui eu tenho que ter como certa. Tranquilo? E aí, preste bem atenção. Depois dessas questões, obviamente, né, eu vou ter aquelas questões mais difíceis que a gente não vai ter estudado, por exemplo, esta. E uma questão de número 5, por exemplo, que ele fala de papel lexical, né? Que é uma questão mais difícil um pouco. E eu vou ter as questões de sintaxe, que a gente trabalha muito. Né? Essa questão aqui, por exemplo, da natureza, né? Chegou lá na prova, com certeza vai ter uma dessa lá em Morada Nova. Uma questãozinha que a gente já até debateu um pouco, né? Moraes, tô com dúvida. Tá com dúvida, Moreira? Tô. Mas eu lembro, vamos lá, chegou na prova da natureza. Eu lembro que o Moraes disse que quando aparecesse com a preposição aqui, uma palavra sublinhada com a preposição, muito provavelmente a banca quer que eu faça a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. É esse o feeling que eu tenho que ter, pô. É uma questão difícil, mas se eu sei disso, já me coloca na frente de muitas pessoas, entendeu? Então, se eu estou vendo da natureza, pode ter certeza. Se tem uma preposição, uma palavra sublinhada preposicionada, a banca está querendo que você saiba diferenciar se é complemento nominal ou adjunto adnominal. E aí, isso aqui já ajuda, porque eu chego aqui, ó, elimino o item A, elimino o item B. E tá aí. Moraes, você falou que poderia ser objeto indireto, que poderia estar ligado a um verbo. Falei. Nos verbos transitivos indiretos. Geralmente eles pedem um complemento, e esse complemento ele vem precedido de preposição. Só que preste bem atenção. Chegou na prova, viu que está sublinhado com a preposição, 99,9% a banca tá querendo que você saiba se é complemento ou adjunto. Preste atenção, que se tiver uma questão dessa lá em Morada Nova, você tem que acertar. Ou pelo menos ficar em dúvida entre adjunto ou complemento. Então, se chegou lá na prova, viu que está preposicionado, ainda estou com dúvida, será se não vai ser objeto indireto? Para ser objeto indireto, ele tem que ser pedido, essa expressão tem que ser pedida por um verbo.
por um verbo. Olha a palavra que vem antes. Medo. Medo não é verbo. Então, já me tira aqui, ó, a dúvida, pô, se é objeto indireto. Por quê? Porque medo é um substantivo. É um sentimento. Moraes, é um sentimento. Eu consigo escrever, eu consigo imaginar o medo, né? Consigo pegar no medo? Não consigo. Então, é um substantivo o quê? Abstrato. Abstrato. Sendo substantivo concreto, preste bem atenção. Aí, Monteiro, não tem o que fazer. Eu não estou anotando, não estou fazendo nada. O que é que você deve fazer, meu amigo velho? Caneta e papel. Já deu bizu. Vai aparecer uma questão dessa na prova. Primeiro passo, Moraes. Primeiro passo. Escreva, primeiro passo. Aí o que você vai anotar? Primeiro passo é olhar a palavra que vem antes. A palavra que vem antes é um verbo? Não. Aí você vai. É um verbo. Se é um verbo, objeto indireto. Moraes, não é um verbo. Beleza, não é um verbo. Elimine, não é objeto indireto. Não é objeto indireto. Agora eu vou analisar. É um substantivo. Beleza, substantivo. É um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? E aí? Aí você fala, se for um substantivo concreto, eu não tenho dúvida de nenhuma. É um adjunto adnominal. Preste bem atenção no nome. Porque se aparecer adjunto adverbial lá, você vai ficar em dúvida. Entendeu? Então, recapitulando, que eu tive que parar aqui. Vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, né? Não confundir com adjunto adverbial, porque vai estar lá adjunto adverbial. Você vai querer marcar adjunto adverbial confundindo com adjunto adnominal. Não. É diferente. Adjunto adverbial é uma coisa. Adjunto adnominal é outra. Né? Aqui eu já falei. Quando vier com preposição, passo a passo. Primeiro passo é ver se é um verbo. Se for um verbo, é objeto indireto. Como não é um verbo, só pode ser complemento ou adjunto. Um dos dois. Aí beleza. É um substantivo concreto. Se for concreto, é adjunto adnominal. Não tem dúvida. Agora, se for um substantivo abstrato, que é o caso, aí, meu amigo, você tem que fazer o seguinte. Como é um substantivo abstrato, você vai olhar da natureza, ela sofre a ação ou pratica a ação? Se ela sofre a ação, é um complemento nominal. Se pratica a ação, é um adjunto adnominal. Simples. Simples, né? E aí, veja, medo da natureza. A natureza, ela pratica a ação de fazer medo ou ela... Melhor. Medo da natureza. A natureza, nesse caso aqui, ela é temida. Ela é temida. Se ela é temida, ela está sofrendo a ação de ser temida por alguém, entendeu? É complexo, pô. É o português, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nesse caso aqui é um pouco complexo achar, pratica ou sofre, mas tem casos que vão ser mais fácil de entender. Por exemplo, né? O medo do professor. Por exemplo, o medo do professor, mesmo caso, substantivo abstrato. O professor, ele pratica ou sofre a ação de ter medo? O professor pratica a ação de ter medo, então que é um adjunto adnominal, entendeu? Vai ter casos que vai ser mais fácil, vai ter casos que vai ser mais difícil, mas veja, é um passo a passo, que provavelmente eu acerte ou erre a questão. Nesse caso aqui não era adjunto, porque a natureza ela era temida, então complementa nominal porque estava sofrendo a ação. Tranquilo? Essa aqui é aquela típica questão de prova, PQP, possível questão de prova, beleza? Dá o pause, não tem pressa, anota tudo. Não tem pressa, né? Tranquilo? Beleza. Questão 7, questão batida. Questão 7 também, questão batida. Essa questão aqui, ela é diferente dessa daqui de cima. Porque dessa de cima aqui, se tu se deparar com ela na prova, qual é a dúvida que tu vai ter? Vou olhar para o lado, se for um verbo é objeto indireto. Como não é um verbo, é um substantivo, pode ser complemento ou adjunto. Beleza. Tu já tem os 3 possíveis gabaritos, pô. Qualquer coisa além desses, tu já elimina. Agora no item 7 é diferente. Porque no item 7 você tá vendo que não tem preposição alguma. Tá só a palavra sublinhada. E aí, geralmente, 99%
De certeza que ela está querendo saber se é um predicativo do sujeito ou adjunto nominal. Aqui você vai fazer por aquele bizu, você vai colocar a palavra criança e vai ver. Se fizer sentido, você já sabe, isso aqui é um adjetivo na morfologia. E sendo adjetivo na morfologia, na sintaxe só pode ser duas coisas: predicativo do sujeito ou adjunto ad nominal. Tranquilo? Tranquilo. Aí, aqui é outro bizu. Para mim saber se é predicativo do sujeito ou adjunto nominal, o que é que eu faço? Olho o verbo, encontro o verbo. Cadê o verbo? Pessoas biofóbicas evitam, tá aqui o verbo. Se a palavra sublinhada vem antes do verbo, vai ser um adjunto ad nominal. Se vem depois do verbo, vai ser um predicativo do sujeito. Moraes, sempre? Sempre não. Mas, possivelmente será. E aí, para você ter certeza, você vai olhar se essa palavra sublinhada, no caso depois do verbo, né? Sendo predicativo do sujeito, se ela faz referência ao sujeito, entendeu? Se é uma característica do sujeito. Tranquilo? Moraes, pessoas biofóbicas. Biofóbicas faz referência a pessoas. É uma característica de pessoas. Então é predicativo do sujeito, Moraes? Não. Não. Pelo simples fato do quê? O verbo. Biofóbicas vem antes do verbo. E eu disse, quando vem antes do verbo é adjunto ad nominal, não tenha dúvida. Agora, se viesse depois do verbo, aí sim seria predicativo do sujeito. Eu pergunto para você, Monteiro, essa questão é difícil? Não é difícil. Não é difícil. Beleza? Tranquilo. Questão 6. Essa questão aqui você acertou, né? Assinale a alternativa que destaca corretamente uma conjunção. E aí pode ser uma conjunção integrante ou uma conjunção subordinativa. Pode ser qualquer tipo de conjunção, entendeu? O item A, ela fala assim, ó. Quando pedimos às crianças na floresta, na realidade eu acho que essa questão aqui você errou, se eu não me engano. Olha direitinho. Acho que você errou. Deixa eu ver. Quando pedimos às crianças que procurem galhos longos, né, esse que aqui, quando pedimos às crianças as quais procurem galhos longos, né? É um pronome relativo, entendeu? Não é uma conjunção. Aí eu não sei qual foi o gabarito da banca. Olha essa questão aí, mas aqui não é uma conjunção, beleza? Não é. É um pronome relativo. Moraes, eu troquei por isso e fez sentido. Vamos lá. Quando pedimos às crianças, isso. Quando pedimos às crianças, isso. Procurem galhos longos, né? Pode até ser, a questão meio dúbia. Mas vamos ver as outras, né? Como consequência, esse como consequência aí também não é conjunção. As pessoas podem sim ser orientadas a alguma coisa. Esse a é preposição e esse por também. A dúvida ficaria entre a e b, né? A b não é. Eu acho que esse como aqui é um advérbio. Tranquilo? Então realmente eu acho que vai ser o item A. Mas é uma questão um pouco dúbia aqui, por conta dessa expressão deslocada aqui. Enfim, não vamos quebrar nossa cabeça com isso, né? Olha só, duas questões que eu acho certo que vem em Morada Nova são essas. Se eu juntar essas duas, veja só, vamos ser estratégicos. Se eu juntar essas duas aqui, vamos supor que lá em Morada Nova venha se eu juntar essas duas com as 3 de texto que você acertou, já daria 5 questões. Tranquilo? 5 questões. Passo a passo, né? Essa aqui é uma questão que geralmente não cai. É muito difícil cair uma questão dessa, né? Muito difícil cair uma questão dessa. Você marcou locução prepositiva, né? O correto é locução adverbial. Prepositivo é 2 preposições juntas, entendeu? Então não teria como ser, porque não seria preposição. Questão 10.
A oração destacada no trecho. Estar na natureza promove nossa saúde mental. Veja só, Monteiro. Você marcou adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial, falei para você. Tem relação com tempo, lugar, né? Tem relação com essas coisas. Só que preste atenção. Olhe para o verbo. Promove. Aí você pergunta, o que é que promove nossa saúde mental? Está na natureza. Tem uma relação de lugar, Monteiro? Tem. Tem uma relação de lugar, mas nesse caso é um sujeito, pô. É o sujeito da oração. Quem promove nossa saúde mental? O que é que promove nossa saúde mental? Está na natureza. Então isso aqui é um sujeito. O gabarito aqui seria o item B. Tranquilo. Não seria adjunto adverbial de lugar. Agora, se, por exemplo, na natureza, o policial penal faz piquenique, por exemplo. Veja que na natureza, o policial penal faz piquenique. Onde é que o policial penal faz piquenique? Na natureza. É um adjunto adverbial, não é adnominal, é adverbial de quê? De lugar. Tranquilo. Adjunto adverbial de lugar. Agora, está na natureza, veja que não tem uma relação. Tem uma relação de lugar? Tem um sentido de lugar? Tem. Mas é o que está promovendo a saúde mental desse povo. É isso aqui. Então, isso aqui é o sujeito. Tranquilo? Revisão. Tem que fazer revisão de sintaxe. E aí, pô, é isso. Moraes, tu acha que vai vir 3 questõezinhas dessa? Vai. O que é que eu recomendo? Revisar sujeito, revisar adjuntos adverbiais. Pô, joga no ChatGPT, pô. Adjuntos adverbiais. Por exemplo, pronto, eu vou fazer uma revisão ativa com você aqui agora, pô. Adjuntos adverbiais e suas vírgulas, por exemplo. Aí é que ele vai falar, ó. Adjunto adverbial curto e em posição normal, né? Como assim posição normal? Posição normal, Monteiro, é sempre no final. Preste bem atenção, aí pega a caneta, anote, ó. Todo adjunto adverbial, o certo é vir sempre no final da frase. Por exemplo, aí você anota, exemplo. O Monteiro comprou um carro ontem à noite. O Monteiro comprou um bolo ontem à noite. O Monteiro comprou uma chave. Quando? Ontem à noite. Onde? No Joá. O correto é sempre vir no final. É sempre vir no final. No final da frase. No final da oração. Só que os gaiatos, examinadores de prova, o que é que faz? Coloca lá pro começo, no meio. Aí fica um desmantelo. Por isso que às vezes você vai lendo, aí, pô, isso aqui, né? Tem sentido. Aí, por exemplo, vou até digitar aqui, ó. O Monteiro ontem à noite comprou um carro. O Monteiro ontem à noite comprou um carro. Veja que o Monteiro, o certo seria o Monteiro comprou um carro. Quando? Ontem à noite. Isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Foi quando ele comprou. Aí o que é que o pessoal fala? O certo é isso aqui vir no final. E vindo no final, eu não preciso de vírgula. Cuidado, que aqui eu tô revisando sintaxe e virgulação. É uma questão que sempre aparece. Sintaxe e vírgula. Então, Moraes, quer dizer que quando o adjunto adverbial vier na sua posição normal, que é no final, eu não preciso colocar vírgula? Não precisa. Posso colocar? Posso. É o que ele fala. Adjunto adverbial curto e em posição normal, geralmente é no final, né? Normalmente não leva vírgula, mas eu posso colocar. Então, o certo seria assim, ó. O Monteiro comprou um carro ontem à noite. Veja, esse adjunto adverbial aqui é um adjunto adverbial curto, médio ou longo, Monteiro? E aí você vai decorar só o seguinte. O longo é aquele que tem 3 ou mais palavras. Se tem 3 ou mais palavras, ele já passa a ser longo. Se tem menos de 3, aí é médio, curto.
né? Curto, tranquilo? Vai fazer sentido daqui a pouco, presta atenção. E aí, eu posso colocar uma vírgula aqui se vier só questão? Posso colocar uma vírgula aqui? Posso. Antes de ontem, né? Posso colocar uma vírgula aqui. Ó, um carro. Posso colocar essa vírgula aqui, ontem à noite. Se perguntar, eu posso retirar essa vírgula aqui? Posso. Posso retirar, posso colocar, posso deixar sem. Que não vai influenciar em nada. É facultativa essa vírgula. Beleza? Tranquilo. Então, se está na posição normal, anote. Se está na posição normal, ou seja, duas vírgulas. Se está na posição normal, vírgula. Ou seja, vírgula. A vírgula é facultativa, independentemente do tamanho, se ele é longo ou curto. Anote isso. Morar, eu não estou entendendo, não é nada, vai entender. Independentemente do tamanho, se ele tiver na sua posição normal, ele é o quê? A vírgula é o quê? Facultativa. Tranquilo. Agora vamos supor que o Gaiato, que elaborou a prova, foi lá e colocou ontem à noite no meio. Ontem à noite. Aí você vai olhar. Aí agora a observação, para você entender o porquê que tem esse negócio de curto ou longo. Moraes, por que tem esse negócio de curto ou longo? Porque quando eu coloco o adjunto adverbial no meio, você tem que olhar o tamanho. Se ele for, aí você já anota, se ele for longo, as vírgulas são obrigatórias. Se ele for curto, a vírgula é facultativa. Nesse caso, ele é curto ou longo, Monteiro? Aí você diz, ele é longo, porque tem 3 palavras. 3 ou mais palavras, ele é longo. Então, Moraes, as vírgulas aqui são facultativas? Sim. Moraes, só uma ou as duas? As duas, porque ele está no meio, ó, no meio. Tranquilo? No meio. Agora vamos supor que o Gaiato botou logo aqui, ó, no começo. Ontem à noite, o Monteiro comprou um carro. E aí, Moraes? Mesma regra, pô. Olha para o adjunto adverbial completo e vê, tem quantas palavras? Tem 3. Então é obrigatório a vírgula, está deslocado. Agora, nesse caso aqui, é só uma vírgula. Ontem à noite, vírgula. O Monteiro comprou um carro. Tranquilo? Só isso. Moraes, e no final? No final a gente já viu. O Monteiro comprou um carro ontem à noite. Moraes, essa vírgula aqui, ela é obrigatória ou facultativa? Facultativa. Eu posso colocar ou não. Porque aqui não precisa saber... Independentemente do tamanho, a vírgula aqui sempre vai ser facultativa. Agora tem que ter cuidado quando vier no meio ou no começo. Tranquilo? Revisamos aqui a adjunto adverbial e o quê? Vírgula, pô. Né? Vírgula. Aí aqui eu tenho os adjuntos adverbiais de tempo, de lugar, de modo, de causa, finalidade, condição e etc. Existem vários, os principais são esses. Tranquilo? Isso aqui... Pronto, tá aqui, ó, uns exemplozinhos, né? Em 1998, essa vírgula aqui, Monteiro, ela é obrigatória ou é facultativa? Facultativa, porque eu só tenho 2. É um adjunto adverbial de tempo curto. Agora esse aqui, no dia 5 de outubro de 88, já é um adjunto adverbial longo. Então essa vírgula que ela já passa a ser o quê? Obrigatória. Tranquilo? E se eu colocasse no meio, Moraes? No meio seria 2 vírgulas obrigatórias. Aqui seria facultativo, né? No caso, porque é curto. E aqui seria obrigatórias, né? As vírgulas. E se eu colocasse no final? Tanto essa quanto essa seria o que? Facultativo. Porque quando é no final, independentemente do tamanho, a vírgula é facultativa. Que lindo, não é o português? Aí tá aí a situação. Adjunto adverbial no final da oração, a vírgula. Ele colocou não usa, mas você pode colocar facultativo. Posso usar. Adjunto adverbial curto no início, facultativo. Longo no início, recomendada não. Errou o ChatGPT, recomendada não. Obrigatória. Obrigatória. Intercalado é a mesma coisa de no meio, tranquilo? Usa não, aí você coloca obrigatório também. Tranquilo? Desconsidere essa tabela e faça uma do jeito que eu lhe disse, que é o que está correto. O ChatGPT deu uma errada aqui, mas é o que eu disse, beleza? Voltando para a prova. Estar na natureza promove. Veja, estar na natureza promove. Quem promove, o que é que promove? Estar na natureza é sujeito. Não tem como ser
adjunto, adverbial. Tranquilo? Tranquilo, pô. Tranquilo. Tranquilo demais. Olha aqui, ó. Em todo o texto você vai encontrar isso, ó. Antigamente. Antigamente é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Essa vírgulazinha aqui, ela é facultativa ou obrigatória, Monteiro? Ela é facultativa ou obrigatória, Monteiro? Hein, Monteiro? Responde, Monteiro. Bem alto, Monteiro. Vai lá na mulher, lá nos meninos, diz assim, menino, isso aqui é obrigatório ou é facultativo? Tu vai dizer. Isso aqui é facultativo, porque isso aqui é só uma palavra, é curto. Se é curto, facultativo. Veja, hoje você já aprendeu uma coisa a mais. Isso aqui você não sabia, sabia? Quando eu aprendi uma coisa assim, pô, eu ia dormir tranquilo, ó. Pô, já aprendi uma coisa a mais. O estudo já tá valendo a pena. Hoje, né, que eu tô gravando essa aula agora, não sei quando é que você vai assistir, mas quando você estiver assistindo, você se deitar aí, meu irmão, durma tranquilo. Você tá fazendo o seu, entendeu? E é assim, o estudo é solitário, é só o cara e o cara. Não tem ninguém que vai fazer por você, não. É só você e você. E Deus. Deus tá olhando pra você nesse momento. Assim como ele tá olhando por mim, olhando por todos que estão estudando, pelejando, né? E é de pouquinho em pouquinho, pô. De pouquinho em pouquinho você vai enchendo o balde, né? Vai enchendo o copo de conhecimento. De pouquinho em pouquinho você vai pegando as manhas, né? Quando for com 1 hora, você vai chegar lá na prova e vou, pô, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. A meta é essa, pô. Você chega na prova e você, pô, isso aqui eu não sei ainda. Aí você chega em casa, pô, isso aqui era só assim, né? Você vê que é simples, não é difícil. É simples. Mas demanda o quê? Abnegação, meu irmão. E foco. Né? E foco. No momento que você coloca isso aqui como... Voltando aqui, né? Perdi o raciocínio novo aqui, mas é isso aí, meu irmão. É botar pra frente que vai dar certo. Vai dar certo. Né? Eu tava falando, abnegação. O cara tem que... No momento que o cara coloca isso aqui como... Macho, é uma profissão, né? Estudar hoje é uma profissão, é ser sincero. Mas no momento que o cara coloca isso aqui como meta, como, né? Não, isso aqui é... Eu durmo e acordo pensando nisso aqui. Pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter certeza. Tranquilo? Então veja, 28 minutos de estudo, né? A gente debateu aqui possivelmente 5 a 6 questões da nossa prova de morada nova. Só de português. Questãozinha de sintaxe, a gente revisou rapidamente, né? Aqui, rapidamente a gente revisou os adjuntos adverbiais. Sujeitos, né? Você vai só perguntar quem ou o que ao verbo. No caso aqui, o que é que promove nossa saúde mental? Estar na natureza. Então, o meu sujeito, eu não tenho medo de marcar. Predicativo do sujeito é uma característica ligada ao sujeito. A gente já viu como é que a banca vai cobrar. Objeto direto, eu pergunto o que é o verbo, né? Promove o que? Está na natureza, promove o que? Promove nossa saúde mental. Isso aqui é o objeto direto. E quando é um verbo e tem preposição, vai ser o que? Objeto indireto. É revisão, meu irmão. A gente já viu tudo isso. Tudo isso. Adjunto, adnominal e complemento nominal, eu já disse como é que vai ser cobrado, não disse? Desse jeito. Ó. Desse jeito. Substantivo concreto, abstrato, né? Essa daqui também eu já falei que pode ser uma questão que caia. E a questãozinha do que, quando der para trocar por isso, por o qual, a qual. Quando der para trocar por a qual, o qual, vai ser um pronome relativo. Quando trocar por isso, vai ser uma conjunção integrante. Tranquilo? É nesse passinho de tartaruga que a gente vai conseguindo anotar as coisas, né? Então veja, essa aula, se você anotar... Moraes, o tempo é pouco, pô. Tá aqui, cheguei do trabalho, do serviço, nem... Se você anotar essas 29...
essas coisas que a gente anotou, os bizus, né? Provavelmente a gente já tem feito uma revisão bacana de português. Vamos supor que de sintaxe e tudo, aí falta só falar uma coisa, né? Tá aqui, ó, principais orações subordinadas adverbiais e seus conectivos. Isso aqui é o principal, é o cardápio. Saber disso aqui, pô, né? Aqui eu já disse como é que vem, não disse? Só decorar. Principal, por quê? Causal. Tal, tão, tanto, tamanho que, de modo que, consecutivo. Se, condição, caso, contanto que, desde que, embora, mesmo que, concessão, né? E assim vai, como assim, como tal, como mais, comparação, conforme. Geralmente vem só o como. Por exemplo aqui, ó. Como consequência. É uma conjunção. Tranquilo? É uma conjunção comparativa. Por isso que aquela questão ficou em dúvida. Conforme, segundo, consoante, conformidade. Para aqui, ó, de praxe aparece muito, finalidade. À medida que a proporção que, proporção. Aí aquelas relacionadas a tempo, quando, enquanto, assim que, logo que, tempo. Tudo isso aqui, quando aparecer um conectivo desse, vai ser uma oração subordinada adverbial, causal, consecutivo, condicional e assim vai. É uma questão, possível questão de prova. Tranquilo? Possível questão de prova. Esse verbozinho aqui, esse verbozinho que a gente fala direto, o verbo haver. Havia, eu já falei, quando apareceu o verbo haver, ele é verbo transitivo direto e o que vem depois é um objeto direto. E ele não tem sujeito, é impessoal. Né? Risco, objeto direto. Sempre aparece esse verbo haver. Tranquilo? Tranquilo? Tem umas orações coordenadas. São 5 orações sindéticas, né? Eu tenho as aditivas, que tem uma ideia de adição, o e, nem, não só, mas também, bem como. Quando aparecer esses conectivos aí, eu tô tendo uma ideia de adição. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Toda vida que aparecer é uma adversidade. Ou, ora, quer, seja alternância. Logo, portanto, por isso, assim, então, pois, conclusão. E por último, porque, que, pois, ante, por quanto, explicação. Aí aqui serão orações coordenadas, explicativas, conclusivas, né? Assim vai. Tranquilo? De boa. De boa. E lembrar das orações subordinadas substantivas, que é a mesma coisa do que vai ser na sintaxe. Se na sintaxe aquela expressão é um objeto direto, né? Vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, substantiva, subjetiva, se for sujeito, entendeu? E as orações subordinadas adjetivas, restritivas se for sem vírgula, explicativas se for com vírgula. Tranquilo? Por hoje é só, meu amigo velho. Amanhã, se Deus quiser, eu vou tentar gravar mais uma aula de português. Mas eu acredito que o que eu falei, se você tiver anotado, a gente passou por cima aí de umas 4 de sintaxe, orações em si. E aí, se eu somar com 3 de texto, eu já vou para 7 questõezinhas, né? Veja só como é bom. Tranquilo? Então, beleza, tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, eu vou tentar gravar. Eu não vou garantir se eu vou gravar de português, mas isso aqui eu tô postando. Se eu não gravar de português, eu vou gravar menos de história do município, pra gente dar uma olhada. Tranquilo? Tamo junto, com Deus.